Dois assuntos têm dominado a mídia nacional e até internacional. Diria mais a mídia nacional, me referindo ao Brasil. Dois são os principais assuntos dos últimos dias. Se você liga qualquer meio, qualquer canal jornalístico, qualquer meio jornalístico, se você lê qualquer jornal, você vai sempre ver dois assuntos dominando. Primeiro, a pandemia, né? Essa pandemia do coronavírus já vem dominando o noticiário já desde o ano passado, e aí é no mundo todo. No Brasil, além do assunto da pandemia, nós temos visto agora as tratativas relacionadas à CPI dessa pandemia, que é somente um apêndice da pandemia, porque é uma CPI que trata do assunto principal, pandemia do coronavírus, que já matou no Brasil mais de 400 mil pessoas. 400 mil pessoas não é pouca gente, viu? Que perdeu a vida por conta da pandemia do coronavírus. O governo federal, ele tem se preocupado muito com a instalação dessa CPI. Está muito preocupado. Tentou de várias formas atrasar, fazer com que essa CPI não acontecesse. Depois, se acontecesse, não queria que acontecesse agora. Apelou para o presidente do Senado Federal, que não teve como fazer diferente, porque ele teve que ler essa matéria, porque foi obrigado por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso. E aí o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, tinha que obedecer à lei. Estava lá, desde janeiro, sem nem que ele tivesse lido, não somente ele, desde janeiro ele, porque ele assumiu realmente a presidência do Senado no mês de janeiro desse ano. Foi obrigado a ler. Por conta disso, houve um mal-estar entre Rodrigo Pacheco e o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto, que deu régua e compasso para a eleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado Federal. Olha que outros quiseram concorrer a essa presidência, inclusive o líder do governo no Congresso Nacional, Fernando Bezerra, do MDB, colocou o nome dele para ser o candidato, depois a Simone Tebet colocou o nome dela, mas quando viram que a máquina do governo estava trabalhando para a eleição de Rodrigo Pacheco, eles desistiram. Rodrigo Pacheco tem um débito de gratidão. Ele só é presidente do Senado Federal hoje porque teve a ajuda significativa do Palácio do Planalto. O ex-presidente Davi Alcolumbre indicou o nome de Rodrigo Pacheco e trabalhou por ele, e o Planalto deu régua e compasso. Por conta disso, houve um mal-estar entre ele e o Palácio do Planalto, porque o Planalto entendeu que ele poderia ter protelado. Eu acho que não poderia ter protelado, não poderia de forma alguma, porque ele tinha que atender a determinação do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Barroso. O presidente do Senado não poderia fazer diferente. E aí instalou-se a CPI a semana passada, mas o Palácio do Planalto continuou preocupado com esse perrengue do senador Renan Calheiros ser o relator dessa CPI. O Palácio se movimentou, a base do governo se movimentou, ao ponto de há 15 dias o presidente Jair Bolsonaro ter feito uma ligação telefônica para o governador Renan Calheiros Filho, que é filho do senador Renan Calheiros, pedindo ao governador que ele fizesse uma intermediação para que houvesse um diálogo entre o Planalto e o relator da CPI, o senador Renan Calheiros. O governador se colocou à disposição e disse que o pai dele fala e conversa com todos. E Renan depois disse isso. Não, eu falo com todos. E Renan ainda disse, eu não sei porque o Palácio do Planalto está tão preocupado com essa CPI. Não vingou essa iniciativa. E agora, a semana passada, o Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro, entrou em contato com o ex-presidente da República, José Sarney. Por quê? Porque José Sarney é um expoente do MDB. Embora esteja mergulhado, já está com quase 90 anos, mas é um quadro respeitadíssimo no MDB. E Renan Calheiros, senador,
relator da CPI, tem ligações estreitas com o ex-presidente José Sarney. Não se sabe o teor da conversa, a imprensa diz que a informação era somente para uma aproximação, mas, na verdade, o Palácio tem operado, tem trabalhado agora para tentar uma aproximação com o senador Renan Calheiros, porque o Palácio não imagina, ou melhor, o Palácio imagina o que é que vem pela frente aí quando começarem os depoimentos que começam nessa próxima semana. Portanto, a CPI da pandemia tem tirado o sono de membros do Palácio do Planalto, principalmente do presidente Jair Bolsonaro. Adelson Andrade, para o portal BR 104.